Olá pessoal, aqui quem está falando é o Thales. No domingo passado, no dia 11, eu fui convidado a participar de um hangout organizado pelo Sérgio Mendes sobre o anarcocapitalismo, né? Uma discussão basicamente entre ele e o Daniel Fraga. E nesse hangout várias pessoas acabavam sendo convidadas para fazer perguntas e comentários, enfim. E eu fui uma das pessoas que foi convidada. Aqui eu coloquei o nome de todos do canal de todos os participantes, se depois vocês quiserem conferir, né? Então, como o objetivo desse hangout é bastante amplo, vamos dizer assim, né? Secando o anarcocapitalismo, e haviam várias perguntas que precisavam ser respondidas, não foram? Então eu vou. Não deu para todo mundo colocar tudo o que queria, né? Inclusive eu não consegui falar tudo o que gostaria de falar. Então eu fiz esse vídeo para esclarecer algumas questões que eu acabei comentando no Hangout e para seguir com essa discussão, né? Então só antes esclarecendo, né? Eu sou contra o anarcocapitalismo, sou um crítico do anarcocapitalismo, e eu pretendo fazer aqui uma crítica com base nos conhecimentos que a gente tem da natureza humana, tá? Eu sou psicólogo, então eu vou falar sobre a perspectiva da psicologia, né? Principalmente da psicologia evolucionista, algumas coisas sobre neurociência, e por que o anarcocapitalismo não é uma ideia viável do ponto de vista científico da psicologia, certo? Eu vou iniciar essa crítica, né, comentando sobre um vídeo que até o próprio Daniel Fraga sugere que as pessoas assistam para entender o que ele quer dizer com anarcocapitalismo, que é um vídeo feito pelo Instituto Mises, que é um instituto bastante que divulga, que realiza palestras, que realiza uma série de coisas divulgando a questão do anarcocapitalismo. E o vídeo chama-se Jorge Deve Ajudar, né? E essa minha primeira parte dessa crítica é por que Jorge deve ajudar, certo? Então vocês podem assistir a esse vídeo na internet. Eu não vou criticar o vídeo em si, eu quero que vocês assistam para tirarem as suas próprias conclusões, mas é um vídeo, enfim, né? Ele vai falar o quê? Ele vai defender a ideia de que as pessoas não necessitam ser obrigadas a pagar imposto, né? E que esse imposto é recolhido de uma forma quase como se fosse um abuso, assim, feito pelo Estado, né? É um roubo, o imposto seria um roubo do Estado, e enfim, ele vai pensando uma argumentação nesse sentido. É um videozinho rápido de 4 minutos, quem quiser pode assistir. E por que eu coloquei ele? Porque naquele hangout apareceu muito disso. Tanto o Daniel Fraga, quanto o outro rapaz lá, que agora não sei o nome, falavam bastante sobre essa questão de que é um roubo pagar um imposto e tal. Certo? O que eu vou defender aqui é que talvez não seja um roubo você pagar um imposto e o imposto ser cobrado da forma como ele é cobrado. E com base no que eu posso argumentar isso? Tá? Com base nessa pesquisa, certo? Que foi publicada na revista Science, é uma das maiores revistas de ciência do mundo, com um fator de impacto muito alto, né? E consequentemente ela tem um rigor científico bastante elevado quando recebe qualquer tipo de artigo científico, né? Então a gente pode, vamos dizer assim, confiar bastante em uma pesquisa que é publicada na Science. É claro que existem fraudes, né? Mas quando essas fraudes são descobertas, não só na Science, mas em qualquer revista científica, tem uma repercussão muito grande. Os autores acabam caindo no limbo, vamos dizer assim, da ciência. Enfim, é bem constrangedor e acaba com a carreira da pessoa. Mas essa pesquisa nunca foi invalidada. Não é uma fraude e não é
Muito pelo contrário, ela foi já replicada uma série de vezes e os resultados são muito semelhantes, se não iguais. Certo? Bom, mas o que essa pesquisa fala, propriamente dito? Né? Ela foi publicada em 2006 na Science. Primeiro tem que entender o seguinte, ela utiliza um método, utiliza a teoria dos jogos para desenvolver seu método de pesquisa. Né? O que é a teoria dos jogos? A teoria dos jogos ela já é mais antiga, né? Já existe há bastante tempo, mas ela aplicada ao comportamento humano, ela é um pouco mais recente. Né? O que essa pesquisa, qual o jogo da teoria dos jogos essa pesquisa utilizou? Ela utilizou o chamado jogo dos bens públicos. Como é que funciona o jogo dos bens públicos? Da seguinte maneira, então você acaba interagindo com outras pessoas de um grupo, certo? Essas pessoas podem se conhecer ou não. O ideal é que essas pessoas não se conheçam. Igual aconteceu nessa pesquisa, eram pessoas que não conheciam umas das outras. Mas enfim, você está interagindo com as pessoas. A regra do jogo é a seguinte, você vai receber, antes de participar ali, uma certa importância em dinheiro. Né? No caso dessa pesquisa, você recebia 20 moedas, e depois poderia ser convertido, inclusive, em dinheiro real. Tá? Como é que vai funcionar? Primeiramente, você vai escolher quantas daquelas moedas que você recebeu, no caso, quantas das 20 moedas que você recebeu, você vai depositar em um bem comum, em um bem público. Por isso o nome é o jogo dos bens públicos. Tá? Aí tá, você escolhe. Cada jogador vai escolhendo. Isso é sigiloso inicialmente. Tá? Então, você tem 20 moedas, você quer colocar só 5. O outro lá quer colocar 10, o outro quer colocar só uma, o outro quer colocar todas as 20. Enfim, cada um vai escolher. Depois que termina a rodada inteira, certo? Aquele bem acumulado, ele duplica, no caso aqui, rendeu, vamos dizer assim, certo? Então, se todo mundo, se a contribuição de cada um resultou, sei lá, em 200 moedas, virou 400, tá? E daí virou 400. Aí esses 400 vão ser repartidos igualmente entre todos os jogadores, independente de quanto você tenha contribuído ou não contribuído. Então, se você contribuiu com uma moeda e ficou com 19, você vai receber 20 daquela divisão. Tá? O outro que contribuiu com 20 moedas e ficou sem nada, ele vai receber 20 também. Isso significa que você vai ficar com 39, a outra pessoa com só 20. Certo? Aí aqui está o detalhe. Né? Nessa pesquisa, as pessoas... Então é assim que funciona uma rodada inteira de um jogo dos bens públicos. Nessa pesquisa, a pessoa era perguntada para cada participante qual tipo de modelo que ele queria iniciar jogando. Como se fosse assim, um modelo de sociedade que ele queria iniciar. Aquela sociedade em que não haveria possibilidade de punição àqueles que contribuíam com menos, que você jogava contribuindo com menos, ou a sociedade em que haveria essa possibilidade de você punir outra pessoa que você jogasse que estivesse trapaceando, estivesse contribuindo com 1, enquanto você estava contribuindo com 10, e no fim das contas ela ia ganhar a mesma coisa que você. Certo? Como é que funcionava essa punição? Você via que aquela pessoa contribuía com menos e não achava justo, você perdia uma moeda e aquela pessoa perdia 3. Certo? Assim você punia ela. Né? Bom, o que eles começaram a perceber? Né? Que e aqui dá para observar aqui, apesar de haver essa SFI, é a sociedade sem a sanção, sem a coerção, sem a possibilidade de você punir a outra pessoa. E a SI é a sociedade com essa possibilidade de punir. E aqui você nas barras mais escuras, você vê a preferência dos indivíduos, porque é um detalhe que eu esqueci de explicar. Depois de cada rodada, porque essa pessoa não fez uma vez só isso. Então vamos dizer assim, cada um contribuiu com alguma coisa, esse bem valorou, foi distribuído igualmente para todo mundo. Isso é uma rodada. Aí depois decide se vai punir ou não. Isso é uma rodada.
Tá? Essa pesquisa repetiu essa mesma coisa 30 vezes. Certo? E outro detalhe, após o final de cada rodada, o indivíduo poderia escolher se ele queria continuar naquele grupo ou se ele queria migrar para o outro. Então, se ele estava na sociedade que não tinha correção, possibilidade de correção, se ele queria passar para que tinha correção ou vice-versa. Tá? Era dada essa chance para o indivíduo. E o que eles perceberam é que, apesar de inicialmente a grande maioria das pessoas, dos participantes, preferirem começar naquela sociedade livre, achavam, vai ser uma maravilha essa sociedade que não tem essa chance de correção, conforme o jogo vai aumentando, a grande maioria das pessoas tendem a preferir, 98, 95% das pessoas tendiam a migrar para a sociedade em que havia a possibilidade de punição. Um outro detalhe, nas sociedades em que a possibilidade de punição estava presente, o investimento que cada um fazia para esse bem comum tendia a aumentar ao longo das rodadas. Tá? Isso significa que, aumentando esse investimento que a pessoa fazia para o bem comum, consequentemente aumentava o dinheiro individualmente, porque ele ia dividir em partes iguais, as pessoas iam ficar com mais dinheiro do que não. Em contrapartida, aquelas sociedades em que não havia punição, não havia correção, certo? As pessoas investiam muito menos nesse bem comum, até que pela 23ª, 22ª rodada, passavam a não investir mais nada. Então, não investir mais nada no bem comum, ninguém recebia nada, todo mundo ia ficar com aquela miséria praticamente que recebeu no início ali. Qual é a razão pela qual eu estou citando essa pesquisa? Para defender que o imposto precisa ser regulamentado por um órgão, pelo Estado, tá, por uma instituição, pelo Estado, e que precisa haver punição para aquela pessoa que não contribua daquela forma. Porque o imposto quando você paga o imposto, e aqui vem a crítica nessa questão, né? Porque o imposto ele serve para providenciar algum tipo de melhoria na condição de vida. Tá? Seja na saúde, seja no lazer, na educação. Essa é a função de você pagar um imposto. Certo? O que acontece é que existem estados, como o Brasil, por exemplo, em que existe uma desorganização muito grande e as pessoas acabam o governo, né, o Estado, acaba não revertendo aquele dinheiro arrecadado para essas finalidades. Isso está errado, certo? Mas isso é um problema do Estado brasileiro. Tá? Existem países em que as coisas dão certo e esse investimento é realmente revertido para a população. Quando esse investimento é revertido para a população, uma das principais características, um dos principais fenômenos que se observa é uma redução da violência, da criminalidade, que é sim desencadeada, um dos principais gatilhos para a violência urbana, pequenos furtos, assaltos, enfim, é sim a desigualdade social, é sim a crise econômica. Tá? E apesar do Daniel Fraga ter criticado essa questão que o Yuri tinha feito, o Yuri Greco tinha feito um vídeo falando sobre isso aí, e o Daniel Fraga acabou dizendo que não tinha nada a ver, essa relação não existia entre desigualdade e criminalidade. Tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos, existem vários, né, só para mostrar que de estudos, de pesquisas, que comprovam não só uma relação de associação entre desigualdade social e aumento da criminalidade, como também uma relação de causação. Tá? Não é que a desigualdade social vai criar psicopatas. Psicopatas são indivíduos doentes, é uma outra questão. Mas ela vai favorecer aqueles pequenos roubos, aquelas coisas que mais incomodam, vamos dizer assim, né, no cotidiano. Um assaltozinho ali, e esses assaltos podem acabar tendo uma consequência um pouco mal. Então, o indivíduo que ele contribui com o imposto para a sociedade, ele está ajudando a diminuir essa desigualdade social. Diminuindo essa desigualdade social, ele mantém uma sociedade
mais equilibrada, menos violenta, certo? Só que aquilo tem um custo para ele. Ele está abrindo mão de uma coisa que ele poderia comprar para ele, um carro, alguma coisa assim, algum bem para ele, para auxiliar essa sociedade que tem o retorno para ele mesmo, certo? Só que ele tem um retorno para todos os que estão presentes na sociedade. É um jogo de bens públicos, certo? Inclusive para aqueles indivíduos que não estão cooperando com aquilo, certo? Então, se o imposto fosse algo liberado, você paga, você contribui se você quer, o que ia acontecer seria o seguinte: uma boa parte das pessoas não ia contribuir com nada, certo? Ela ia reter para ela a renda, enfim, e iria usufruir da contribuição das outras pessoas, tendo uma sociedade melhor sem investir nada, certo? Isso ia ser vamos dizer assim, dos males o menor. Isso ia ser o começo desse tipo de modelo. Com o passar do tempo, o que ia acontecer? A mesma coisa aconteceu aqui na pesquisa. Ou seja, as contribuições para esse bem público iam ser zero. Porque a outra pessoa que estava contribuindo ia começar a perceber que ela não é otária. Ela não vai abrir mão das coisas dela para que outras pessoas simplesmente usufruam daquilo ali sem contribuir com nada, certo? Então essas pessoas também vão parar de contribuir para esse bem público. Consequentemente, o negócio vai ficar caótico. Não vai haver dinheiro para providenciar para auxiliar esses indivíduos e auxiliar a sociedade como um todo e reduzir esse número de violência, certo? Então, foi para essa razão que eu coloquei aquela investigação, e vocês podem pesquisar por réplica delas. Por isso que os artigos que eu estou utilizando aqui, eu estou tirando a foto deles e colocando, porque daí vocês podem ir pesquisando na internet e vendo como é que funciona, tá? Então, é algo bastante consolidado. Então, funciona assim. A natureza humana funciona dessa forma, certo? Então, não adianta que você querer imaginar um mundo ideal em que todo mundo ia ajudar, em que todo mundo ia ser tão legal se não tivesse esse tipo de correção, porque isso não funciona, né? Nós não pensamos dessa forma, a natureza humana não se constitui dessa maneira, certo? Por isso que é importante você recorrer a esse tipo de conhecimento da psicologia, né? Uma outra questão que daí eu vou também comentar aqui é a questão do Estado, né? Os anarcocapitalistas, os anarquistas também, né? São coisas diferentes, mas eles também têm essa ideia de atacar o Estado, né? Achar que o Estado é algo ruim, é algo que prejudica o avanço, enfim, né? O que eu quero trazer para vocês é algumas investigações, por exemplo, tá? Desse cara, Lawrence Keeley. Ele tem um livro que foi traduzido esse ano para o Brasil, já é um livro de 96, tá? Esse é o gráfico do livro dele, mas ele foi traduzido como A Guerra Antes da Civilização, tá? Qual é a defesa dele nesse livro? Ele pegou dados de uma série de estudos, tá? E conseguiu identificar o seguinte: que nas sociedades em que o Estado não está constituído ou, enfim, não funciona, vamos dizer assim, o índice de criminalidade, de morte, principalmente entre os homens, é muito, muito grande. Então aqui você dá para ver aqui, ó, nas sociedades não estatais e nas sociedades que tem o Estado. Por exemplo, os Estados Unidos e a Europa no século XX. O nível de violência e agressividade, principalmente entre os homens, vai diminuindo, certo? Entre as sociedades que não têm o Estado e a sociedade que tem o Estado. Isso quer dizer que o Estado ele auxilia, sim, na redução, vamos dizer assim, dessa violência que vai acontecendo, tá? Então pesquise mais sobre o Lawrence Keeley, ele é bem reconhecido e vocês podem ver. Outra coisa que eu quero comentar aqui
é um trecho do livro Tábula Rasa, do Steven Pinker, esse cara aqui, que é um dos maiores cientistas cognitivos do mundo, psicólogo evolucionista. Vou fazer um pouquinho de apelo a essa parte mais acadêmica, até para dar um pouco de credibilidade para quem eventualmente não conheça, né? Então ele é um cara que realmente é muito reconhecido em várias áreas, não só da psicologia propriamente dita. E ele, nesse livro Tábula Rasa, que eu recomendo para todos lerem, tá? Porque ele vai falar muito sobre essa... Eu acho que foi a defesa mais brilhante que já foi feita. Isso não é só opinião minha, mas foi uma defesa mais brilhante que já foi feita da natureza humana, tá? Procurem esse livro para ler. Mas tem uma citação que ele coloca o seguinte, né? As crianças de hoje recebem na escola a informação errada de que os nativos americanos e outros povos em sociedades pré-estatais eram inerentemente pacíficos, o que as leva a não compreender e, de fato, a desprezar uma das melhores invenções da nossa espécie, o governo democrático e a norma justa. Certo? Então essa ideia de que povos nativos eles viviam num ambiente pacífico e harmonioso e não tinham muito uma figura, existia lá um chefe, mas as pessoas eram autônomas para fazer qualquer coisa, isso é conto de fada. Isso é conto de fada. As evidências da história, enfim, mostram que isso não acontece. Tá? Só que isso você vê falando na televisão todo dia, você vê no YouTube um monte de gente falando e defendendo isso, igual ele está dizendo aí. As pessoas são educadas a acreditar nesse conto de fada, tá? Mas não é o que acontece na vida real, certo? E aqui eu estou colocando tanto o livro do Guerra Antes da Civilização, quanto essa palestra do Steven Pinker no TED Talks, tá? Já de 2007, foi a primeira palestra bem legal dele, em que ele defende a hipótese, que é uma hipótese, mas é uma hipótese bastante corroborada por evidência, né? Que é da queda da criminalidade e da violência. Ao contrário do que as pessoas pensam, que a criminalidade está aumentando conforme vai passando os anos, na realidade, se você analisar pesquisas, se você analisar registros históricos, você vai ver que a criminalidade está diminuindo ao longo dos anos e dos séculos. Tá? O que fez ele lançar o último livro dele, que ele não tem tradução em português, deve estar saindo agora, esse mês que vem, porque os livros dele são sempre traduzidos rapidamente no Brasil, que é The Better Angel of Your Nature, Why Violence Has Declined. Então, que ele vai explicar por que essa violência está diminuindo. Mais ou menos ele vai pegar a mesma tese do Lawrence Kiley. Tá? Só que atualizar, porque o Lawrence Kiley escreveu isso aqui em 96. E de lá para cá, você já tem bastante novas investigações que corroboram essa questão. Tá? Então, se vocês quiserem assistir essa palestra dele, é uma palestra de 21 minutos. Se eu não me engano, tem até como você vê ela com legenda em espanhol. Tá? Mas não precisa. Ele é bem claro na forma como ele fala. Tá? Então, só para vocês irem atrás. Isso aqui é um outro gráfico que mostra essa redução da violência em americanos. Então, ele pega desde 1700 e vai mostrando. É um gráfico um pouco tosco. Aqui não deu para aparecer ficou essa barra aqui. Putz. Mas enfim, depois tem a parte das referências, daí você vai poder investigar isso. Mas é um gráfico mais tosco, assim, vamos dizer assim, só nível de ilustração. Para mostrar o seguinte, para mostrar esse período aqui, ó, que é o período de 1960 até 1990. E esse cara, Manuel Eisner, tá? Ele vai dizer o seguinte: por que nesse período aqui, de 1960 até 1990 aproximadamente, teve um aumento na criminalidade? Teve um aumento na criminalidade porque nesse período, principalmente, começaram a surgir aqueles movimentos mais utópicos.
tá? Que justamente eram movimentos que iam contra o Estado. O movimento hippie, o próprio rock, enfim. Então, esses tipos de movimentos, eles começaram a surgir nessa época aqui e providenciou esse aumento na sociedade. Isso tudo é investigado bem direitinho. Parece grosseiro falando dessa forma assim, mas você pode, eu vou deixar a referência, você pode dar uma olhada nos artigos do Manuel Eisner, tá, para analisar bem essas questões. Mas só esse comentário que quando você vai, quanto mais você desestabiliza o Estado, e um Estado que funcione, porque novamente eu volto àquela crítica, um Estado ele é uma faca de dois gumes, ele pode dar certo e favorecer, sim, quando ele é justo, ele favorece o crescimento da sociedade, ele favorece a redução da criminalidade, enfim, é muito importante, e quando ele é corrupto, ele faz o contrário, ele prejudica, por isso que no Brasil a gente vive essa coisa que a gente vive aqui, né? Uma das razões é essa, né? A gente tem um Estado precário, um Estado fajuto, né? O que não quer dizer que o Estado seja algo, a ideia de Estado seja algo falido, seja falida, certo? Então tem que deixar bem claro essas duas questões, né? A ideia de Estado é fundamental para você manter a coalizão das pessoas, para você manter uma sociedade mais pacífica, certo? Totalmente pacífica não existe. Não há como você eliminar a violência, você eliminar o assassinato, você eliminar... Isso faz parte da natureza humana. Mas você consegue conter essas explosões que possam acontecer. Certo? Para finalizar, eu não sei por que ficou essa coisa. Eu estou com medo de tirar isso aqui, daí desregular tudo, ter que fazer tudo de novo. Então, fica assim mesmo. Mas nas referências fica melhor para vocês analisarem as fontes, tá? Mas assim, eu queria concluir com uma citação um pouquinho longa do Steven Pinker no livro Tábula Rasa. Esse aqui, né? Vocês, novamente, sugiro bastante que leiam esse livro, que vale muito a pena. Mas o que ele diz lá, né, mais focando na questão da anarquia, né, que o anarcocapitalismo pega também, apesar de dizer que são coisas diferentes, mas ele vai pegar essa ideia de que o Estado precisa ser abolido, né. Então vamos ver o que ele vai falar aqui. Quando a imposição de lei desaparece, irrompe todo tipo de violência. Saques, acertos de velhas contas, faxina étnica, guerrinhas entre gangues, déspotas e máfias. Isso esteve óbvio nos remanescentes da Iugoslávia, União Soviética e parte da África na década de 1990. Mas também pode ocorrer em países com longa tradição de civilidade. Quando eu era adolescente, no orgulhosamente pacífico Canadá, durante os românticos anos 60, acreditava piamente no anarquismo de Bakunin. Ridicularizava o argumento de meus pais de que se o governo alguma vez abrisse mão das armas seria o caos. Nossas predições concorrentes foram postas em xeque às 8 da manhã de 17 de outubro de 1969, quando a polícia de Montreal entrou em greve. Às 11h20 da manhã, o primeiro banco foi roubado. Ao meio-dia, a maioria das lojas do centro da cidade havia fechado devido a saques. Em algumas horas mais, motoristas de táxi incendiaram a garagem de uma locadora de limusines que competia com eles por passageiros para o aeroporto. Um atirador de tocaia no telhado matou um policial provincial. Desordeiros invadiram vários hotéis e restaurantes. E um médico matou um assaltante em sua casa num bairro elegante. No fim do dia, 6 bancos haviam sido roubados, 100 lojas haviam sido saqueadas, 12 incêndios haviam sido provocados e 3 milhões de dólares em prejuízos materiais haviam sido infligidos, antes que as autoridades municipais tivessem que convocar o exército e, obviamente, a polícia montada para restaurar a ordem. Esse teste empírico e decisivo deixou por terra minha política e me ofereceu uma amostra da vida de cientista. Então, sobre essa parte da polícia, a importância da polícia, que também é desvalorizada,
enfim, né, eu vou fazer um outro vídeo explicando isso ali, tá? Mas essa ideia de que quando não há mais coerção de um Estado, cada um por si faz a sua lei, né, o resultado não é o que se espera. Né? Não é o bom selvagem que vai se manifestar. O bom selvagem não existe. Tá? Então isso aqui é mais um exemplo, né? Isso aqui não tem uma validade científica, mas como um exemplo para relatar mesmo que já aconteceu uma situação parecida com a forma como as pessoas querem implementar essa questão de anarcocapitalismo, anarquismo, enfim. Né? Mas essa parte aqui é mais uma parte mesmo para anarquismo puro. Né? Mas eu achei interessante colocar. Certo? Então aqui tem as referências, e eu vou deixar as referências na descrição do vídeo. Tá? Eu peço que ajudem divulgando esse vídeo para outras pessoas, comentando sobre ele. Como eu falei, existem muitas outras coisas para falar sobre esse tema, mas eu quis aprofundar um pouquinho melhor sobre essa questão, tá? Principalmente dei uma ênfase bem grande nessa pesquisa da Science. Tá? Vocês podem também acessar uma palestra que eu tenho, que eu falo sobre o Código das Relações do Egoísmo e o Altruísmo e a Reciprocidade nas relações humanas, que vai falar bastante sobre essa questão de quanto você investe, quanto ganhos e perdas nas relações, né? Inclusive com alusão a essa questão do imposto. Né? Então eu queria deixar claro aqui que o imposto facultativo, vamos dizer assim, ele é inviável do ponto de vista da natureza humana. Tá? Não dá para... infelizmente, eu reconheço que infelizmente seria muito melhor se eu viesse aqui e colocasse, se existissem muitas evidências mostrando que a gente é bom e que seria possível fazer isso aí, seria uma maravilha, mas não é assim que acontece. Tá? O mundo não é como a gente quer, o mundo é como ele é. E outra coisa é que o Estado, ele não deve, as pessoas precisam conhecer um pouco mais sobre essa questão dos impactos positivos do Estado antes de começar a criticar e dizer que a ideia de Estado é uma ideia falida, quando na verdade ela não é. Certo? Um Estado ruim é um Estado falido. Certo? Mas um Estado bom é necessário para você manter a civilidade das pessoas. Certo? Então eu espero ter contribuído um pouco com essa questão e, como eu falei, dúvidas, comentários, enfim, vão fazendo aí no vídeo e eu vou respondendo sempre que possível. Certo? Muito obrigado e aguardem próximos vídeos em breve. Inclusive, um sobre essa questão da polícia e da importância da vigilância para controlar comportamentos desviantes. Certo? Valeu e até mais.